paz do Senhor, nesta manhã de terça-feira, um ótimo bom dia para todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Quero, desde já, te desejar uma terça-feira de paz, uma terça-feira de livramento, que o nosso bom Deus te guarde, nos guarde, tanto na entrada quanto na saída. Que este dia venha a ser um dia de livramento e que toda má notícia que iria bater em nossas portas já caíram por terra, em nome de Jesus. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast com Pastor Afonso. Eu sou muito grato por cada inscrito neste canal, pelos novos inscritos. Ontem tivemos muitos novos inscritos, para a glória de Deus. Sou muito grato pela sua contribuição. Você que tem compartilhado, que tem deixado o seu like, a importância do like para o canal é de extrema importância. Toda vez que você aperta o legal, o YouTube reconhece a relevância do produto, do conteúdo, e ele também compartilha. Então eu sou muito grato por cada comentário, sou grato de verdade. Um abraço a todos os irmãos que ontem comentaram, que assistiram ontem. Deus falou poderosamente através da mensagem ontem pela noite, e hoje não será diferente. Deus, ele está sempre falando conosco. Deus, ele está sempre falando, ao nosso coração, de uma forma maravilhosa, de uma forma sublime, e nesta manhã não será diferente. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que amanheceu ainda com o resto da luta de ontem, preocupado, preocupada. Você não sabe que Deus está entrando com providência? Você não sabe que Deus está no controle de todas as coisas? Relaxe, entrega na mão do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quero também nesta manhã pedir oração pela saúde, pela paz, que estejamos orando, porque o inimigo ele tem operado muito nessas áreas. Então, vamos estar orando, eu oro, você ora, e nós estaremos num ambiente de paz. Quero comunicar aos irmãos, era para estarmos aqui ontem com o nosso irmão Jonas, da Assembleia de Deus, diácono, mas por força maior não adiamos, ou ele não pôde vir, mas amanhã, nesta quarta-feira, esperando a confirmação do mesmo, nosso irmão Jorge, ali o proprietário da Rádio JP Comunidade, estará aqui conosco também para um bate-papo e também fala um pouco do seu projeto, fala um pouco da Rádio Comunidade, a importância que essa rádio tem para a comunidade. Então, já agradeço o nosso pastor Abraão, compartilhando ontem o vídeo, e tivemos um resultado muito agradável. Muito obrigado, em nome de Jesus. Agora estarei orando, porque eu quero ouvir Deus falar comigo, e Deus também vai falar com você. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nesta manhã de terça-feira, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, o nosso dia, as nossas preocupações. Ó Deus, toma nas tuas mãos, Pai, tudo aquilo que tem tirado a paz desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus, Senhor. Agora, meu Senhor, fala que teu servo ouve, em nome de Jesus.
Amém. Livro de Juízes 11, capítulo 11, que diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele, com Jefté, e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? É uma história conhecidíssima do meio evangélico, uma história muito comovente, onde fala sobre a história de Jefté, da sua origem, fala das suas condições de filho, paternal, maternal. O texto vem destacando que diz que a mãe de Jefté era uma prostituta. Eu quero já destacar essa expressão, essa atitude prostituta. É bem verdade que existem pessoas que, por natureza, se declinam para essa atitude, prostituição, sem querer dar legalidade a tal ato. Mas vocês sabiam que tem muitas mulheres hoje que se prostituem para não ver os filhos morrerem? Você sabia que tem muitas mulheres que se prostituem porque para não ver os filhos padecerem, os pais, sem querer dar legalidade para essa tal atitude? Você sabia que a prostituição era um ato profissional antigamente? Você sabia que tinha pessoas, mulheres, que se decaíam para a prostituição porque quando o marido morreu, ela não tinha filho homem e não tinha filhos? Que o trabalho braçal sempre foi pesadíssimo nos primórdios? Que a única maneira que a mulher achava para sobreviver era se prostituir? Então, é um termo que nós temos que ter um certo cuidado para criticar, para falar. Sempre será, sempre foi abominação aos olhos de Deus. Eu não conheço a história profunda da mãe de Jefté, mas a sorte caiu sobre ela para que ela viesse ser chamada
de uma prostituta, mas era mulher. E ela, tendo um caso com Gileade, desse matrimônio, suposto matrimônio, nasce Jefté. Jefté era casado. E ele vai assumir esta criança e vai colocar o nome dele de Jefté. Ele vai crescer como filho de Gileade. E o texto sagrado diz que a mulher de Jefté, a principal, também teve filhos. E já quando esses filhos já grandes, diz que eles repeliam Jefté. É bom salientar que o texto começa qualificando Jefté. Homem valoroso, homem de boas qualidades, destemido, não tinha medo, homem de guerra. Era filho de uma prostituta, é verdade, mas ele carregava em si umas qualidades. E os filhos de Jefté, que era filho da legítima esposa, começou a dizer: você está achando que você vai herdar a herança de nossos pais junto conosco? Você está achando que quando nossos pais morrerem, você vai ter algum pedaço de terra? Pode tirar isso da sua cabeça, porque você é filho de outra mulher. Eu fico pensando às vezes, será que Gileade trouxe essa prostituta para dentro de casa? Não. Gileade assumiu o filho. Eu não quero ferir o texto, mas parece que Jefté está sofrendo essa situação sozinho. Pai não é presente igualmente à mãe. E é bem provável que Jefté malmente tinha contato com esta mãe. Porque não está se referindo à concubina. A concubina sim mora no palácio. Está falando de alguém que Gileade foi lá fora e voltou. Então essa guerra aqui, Jefté está sozinho. E nós sabemos muito bem que guerrear sozinho, humanamente falando, não é brincadeira. Ninguém te apoia, ninguém te defende. Ao seu redor todos estão contra você. É como se o mais velho falasse: você não vai herdar. E o mais novo: é verdade. O intermediário: é verdade, você é filha de outra mulher. O texto sagrado diz que Jefté era valoroso, destemido, não tinha medo. Mas isso não nos dá o direito de encarar o problema de frente. Não é por ser valente, destemido, que nós temos a obrigação de guerrear sempre, de bater de frente com um problema. Jefté, com todos os seus valores, ele foge. Fugir não é uma atitude de frouxo. Quando nós fugimos, evitamos muitas coisas, muitas tragédias. Evitamos danos que podem ser reparáveis e também danos que podem ser irreparáveis. Nesse momento, Jefté mostra o seu valor, não dando importância para o orgulho, não dando importância para a razão, mas ele foge, ele fugiu.
e às vezes é de extrema importância, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou: não resistais ao diabo, e ele fugirá de vós. Não resistais ao mal, e ele vai para a terra de Tobi. Tobi significa paz. Tobi significa felicidade. Mas eu tenho certeza que Jefté escolheu Tobi, porque era isso que ele buscava. Mas para que a felicidade possamos encontrar, independente do significado do nome do ambiente, se você não trouxer paz dentro de você, o lugar não vai te trazer paz. Se você não carregar a paz dentro de você, o ambiente pode ser o melhor ambiente, você não terá paz. A paz tem que sair de dentro para fora. E ali, ele começa a andar com pessoas levianas. Quando nós estudamos o que é uma pessoa leviana, são pessoas precipitadas. Pessoas que tomam atitudes sem julgar, que falam sem julgar. Pessoas que são extremamente alvoroçadas nas atitudes. Não se preocupa com os sentimentos. Não raciocina antes de falar, antes de opinar. Sai atropelando os sentimentos. E é com essas pessoas que Jefté começa a andar. E de repente, quando Jefté está em Tobi, os amonitas começam a apertar os irmãos de Jefté, a família. Ele poderia ser filho de uma prostituta. Eles poderiam ser filho da mãe original. Mas eles não carregavam neles as virtudes que Jefté tinha. As nossas virtudes dependem de quem seja o seu pai. As suas qualidades independem de quem seja a sua mãe. Talvez a sua mãe foi um alcoólatra. O seu pai teve um mau comportamento. Mas isso não determina o seu futuro. Isso não determina a sua trajetória. Quantos filhos é o orgulho da qual o pai nunca foi, da qual a mãe nunca foi. E Jefté tem uma qualidade: saber empunhalar a espada para a guerra. É o que eles não tinham. Eles tinham críticas, sabia criticar. Eles eram materialistas. Só brigava por coisas materiais. Mas quando era para dialogar, para apaziguar, para resolver problemas, eles se atrapalhavam. E eles mandam buscar Jefté. Eu quero dizer algo aqui nesta manhã, para mim, para você. Temos que ter o cuidado para não maltratar alguém hoje, que pode ser o nosso livramento amanhã. Cuidado para que você não esteja maltratando alguém hoje, que possa lhe doar um sangue amanhã, que possa advogar o teu caso amanhã.
Cuidado para que você não esteja maltratando alguém hoje por bens materiais, por coisa supérflua. Que essa pessoa amanhã possa ser o seu médico. O mundo dá voltas. E quando os filhos de Amon apertam eles, que eles estão lá embaraçados, alguns pesados de línguas, alguns gaguejando, tremendo, temendo. Como é que guerreia? Como é que faz? Como é que não faz? Aí lembram dele, do seu valor. Aí se lembram do seu valor. Aí ele manda buscar Jefté. Mas ele diz: por que vocês me procuram agora? Não foi vocês mesmos que me expulsaste da casa do meu pai? E agora vocês estão em aperto. Vem me buscar? Você sabia que às vezes nós temos que falar? Às vezes nós temos que dar um choque. Um toque de choque na pessoa que só sabe fazer o mal. Tem gente que ela só pensa em fazer o mal e se esquece que o ser humano, um precisa do outro. Tem pessoas que ela se esquece, cria problema com a vizinhança, cria problema com um, com o outro. Decide não dar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a ninguém. Eu costumo dizer que a importância da comunhão com a vizinhança pode salvar a vida amanhã. Porque no momento do grito de socorro, o primeiro a pular o muro, a quebrar o cadeado, é o vizinho mais próximo. Ao invés de estar procurando brigas, contenda com a vizinhança, por causa de um lixo, por causa de uma zoada, cuidado, porque esse vizinho pode te visitar no hospital amanhã. Esse vizinho pode ser a sua indicação para o emprego amanhã. Não maltrate, porque você pode estar maltratando alguém que vai te livrar amanhã. No aperto, quando as coisas estavam bem, estavam decidindo a herança de Jefté. O total da herança que Jefté ia receber era nada. Quando assinasse os documentos da herança, a parte de Jefté era nada. Mas o que Jefté tinha, eles não tinham. Que era ser valoroso, ser destemido. E a qualificação de Jefté era tão grande que mesmo andando com pessoas levianas, quando ele chega para resolver o problema, lendo mais adiante, ele manda um mensageiro, um diplomata. Diplomacia para dialogar, porque não se resolve problemas na base da violência. Ele não era precipitado, apesar de andar com pessoas levianas precipitadas. Jefté verdadeiramente era valoroso. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Continue orando pela minha vida, continue orando por esse projeto. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Cuidado, não maltrate hoje, porque essa pessoa pode te livrar amanhã. Deus abençoe.